Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Este é o programa Verdade e Luz, de número 19 de 2026. Eu, Maria Amélia de Souza Nunes, João Boreço, Márcio Lucas e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema A Paz do Mundo e a Paz Interior, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Autor desconhecido. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro terceiro de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, no capítulo 10, Lei de Liberdade, no item 6, Fatalidade, questões 859 a 862. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje estamos com a lição de número 47, intitulada A Grande Pergunta. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saegusa. Estamos no capítulo Karma, Provas e Expiações, item Limite do número de reencarnações. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E dando sequência ao nosso programa 19 de 2026, vamos ao nosso editorial. O título da mensagem: A Paz do Mundo e a Paz Interior. Autor desconhecido, no Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná.
A maior parte dos seres humanos deseja a paz no mundo. É como um sonho coletivo. Nada de guerras, de conflitos originados por preconceitos ou disputas políticas e religiosas. Entretanto, muitos esquecem de um detalhe: a paz é o resultado de uma construção de pessoas, grupos, comunidades e povos. Ela nasce muito antes no coração de cada um de nós. A paz do mundo começa em mim. Se tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço o bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. A música do compositor Nando Cordel é uma bela tradução do verdadeiro espírito da paz. Um sentimento que deve estar dentro da alma dos que desejam ver o mundo mais aprimorado do ponto de vista moral. Mas há uma pergunta importante em meio a tudo isso: o que é a paz? E você deve estar se perguntando: será assim tão importante saber o que é a paz? Claro que sim. Não se pode possuir aquilo que se desconhece. Então, falemos de paz. Muita gente mistura os preconceitos e acredita saber perfeitamente o que é a paz. Alguns confundem paz com silêncio. Outros acreditam que a paz é a ausência de brigas. Outros ainda imaginam que estar em paz significa ficar quieto, sem perturbar a quem quer que seja. Finalmente, há os que acreditam que estar em paz é ter dinheiro sobrando para viver uma vida de conforto. Será que isso é mesmo paz? Será que essas situações trazem mesmo a tranquilidade ou são apenas momentos menos tumultuados, com algum conforto material? Pensemos juntos. Paz não é simplesmente ausência de barulho. Muita gente faz silêncio por fora, mas traz a alma sobrecarregada de ruídos. O tormento interno torna a criatura estressada e infeliz. E quem acha que a paz é a ausência de brigas e conflitos aparentes, também pode estar enganado. Quantas vezes a pessoa fica em silêncio somente porque tem medo de expressar sua opinião? Quantas vezes a raiva está bem camuflada sob uma aparência tranquila? Quem vê cara, não vê coração, diz a sabedoria popular. O mesmo acontece com a paz. Nem sempre o rosto expressa o que vai na cabeça ou no coração da pessoa. Em resumo, não se pode confundir paz com preguiça, displicência, comodismo ou covardia. A paz é um estado de espírito permanente. Quem verdadeiramente vive em paz não perturba o mundo e nem se deixa perturbar por ele. É claro que esse estado mental de completa paz é algo ainda um pouco distante da nossa realidade. Mas o nosso papel é o do esforço constante para alcançarmos esse objetivo. E se todo o processo inicia em algum momento, como iniciar a conquista da paz? Nossa sugestão: faça como se fosse um treinamento diário, um treinamento de autoconhecimento, principalmente de autoeducação. Comece reservando algumas horas para você e faça reflexões. Inicie fazendo um levantamento sobre todas as coisas, pessoas e situações que lhe causam irritação. Em seguida, analise as razões por que você se irrita com essas pessoas e situações. Pense em alternativas para não perder a calma. Faça simulações mentais, experimente seus limites, treine a paciência, exercite o equilíbrio. Se fizer assim, possivelmente você estará melhor preparado para quando a situação ocorrer de fato. Estabeleça metas a serem alcançadas na conquista de paz. Simultaneamente,
Exercite hábitos mentais positivos. Meditação, boas leituras, relaxamento, músicas suaves. Tudo isso fortalece a atmosfera de paz interior e reforça atitudes mais suaves e serenas. Quando esses hábitos se consolidarem, quando a serenidade for obtida sem esforço, quando for mais fácil permanecer calmo, aí então você será forte candidato a se tornar exemplo para o mundo. Exemplo? Sim, amigo leitor. Quem deseja a paz do mundo deve se empenhar para ser exemplo vivo dessa paz. É como uma árvore que, à medida que cresce, vai oferecendo benefícios de flores, perfume, cor e sombra aos que estão nas proximidades. Por isso, acredite: quem quer paz, nada exige dos outros. Faz a sua parte em silêncio e aguarda as consequências. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos continuar com o nosso programa, agora com o nosso estudo das obras da codificação. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, nesse programa 19 de 2026, no livro 3º, As Leis Morais, no capítulo 10, Lei de Liberdade, item 6, Fatalidade. A questão é a 859. Há fatos que devem ocorrer forçosamente e que a vontade dos espíritos não pode conjurar. Márcio. A resposta dos espíritos é a seguinte: sim, mas que tu, quando no estado de espírito, viste e presenciaste ao fazer a tua escolha. Não acrediteis, porém, que tudo o que acontece esteja escrito como se diz. Um acontecimento é quase sempre a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de tua livre vontade, de tal maneira que, se não tivesses praticado aquele ato, o acontecimento não se verificaria. Se queimas o dedo, isso é apenas a consequência de tua imprudência e da condição da matéria. Somente as grandes dores, os acontecimentos importantes e capazes de influir na tua evolução moral, são previstos por Deus, porque são úteis à sua purificação e à tua instrução. Estava lendo aqui, estava me lembrando de um exemplo, ele falou de queimar o dedo, né? Me lembro a mesma coisa de colocarmos o dedo na agulha. Quando a gente vive muito a parte instintiva, a gente logo já tem raiva e até blasfema contra Deus e fala coisas e a dor demora mais para passar. Quando nós vivenciamos, e isso a ciência já provou, né? Quando nós vivenciamos sentimentos mais nobres, estamos assim, uma sintonia melhor, vivenciando, por exemplo, sentimentos de gratidão, amor, qualquer sentimento mais nobre, a gente sente a dor, tira o dedo mais rápido e a dor passa. Porque o sofrimento depende exatamente do estado evolutivo de cada um, né? Como você encara a dor. Se você vivencia mais os instintos, mais dor você sente. Se você vivencia, você já observa, tira o dedo e tira a causa. Tirando a causa, a dor passa mais rápido, né? E isso a própria ciência já provou que o próprio cérebro emana mais endorfinas, porque a parte que vivemos a sentimento nobre
é vivenciado no neocórtex, né? E a parte que vivencia mais os instintos, que é aquele de raiva que vivenciamos na casa de dor, é no arqueocórtex, né? A parte mais antiga, onde está também o sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso ele divide-se entre enviar as endorfinas e, né, vivenciar os momentos de raiva, por isso que demora mais para passar. Estava lembrando ali, é a mesma coisa. E trazendo isso, né, eu refleti apenas, perdoe-me, vamos lá. Em nosso planejamento reencarnatório, temos as escolhas de provas e as expiações de nossas faltas, meninos. E isso a doutrina nos fala. Temos toda essa consciência de que precisamos e concordamos com elas, com as expiações programadas e as provas. Nós concordamos porque sabemos também que precisamos em passar por essas fases para que possamos nos aperfeiçoar moralmente. Isso nos é visto quando, né, tem o planejamento reencarnatório. E nós sabemos que as coisas vão acontecer. Até a fatalidade prevista, que é a morte, que é inerente. Nós sabemos, né, que vamos reencarnar e desencarnar. E temos o planejamento reencarnatório. Mas quando encarnamos, fazemos nossas escolhas em acordo com a nossa vontade, mostrando que a maioria das coisas que nos acontecem são consequência das escolhas feitas nessa encarnação. Não é que tudo que acontece conosco é porque Deus quis assim, porque estava no meu planejamento reencarnatório. Não, a maioria das coisas que a gente escolhe e tem as consequências. Aliás, escolhas que podem intensificar ou aliviar sofrimentos que nos auxiliarão na compreensão e vivência dos acontecimentos importantes e capazes de influir em nossa evolução moral, como nos respondem os espíritos. Nós temos planejamento reencarnatório, mas à medida que nós vamos vivenciando o dia a dia, vamos fazendo escolhas que vão nos ajudando a evoluir cada vez mais, como os casos das dores, vamos evoluindo, vamos compreendendo, e quando chega aqueles momentos que temos que vivenciar devido ao planejamento reencarnatório, compreendemos mais. É quando o Emmanuel nos fala em uma obra dele, que ele diz, ao invés de perder um braço, perde apenas um dedo, né? Porque a gente aprendeu a compreender melhor e vivencia melhor as coisas. Esse é um fato que a vontade dos espíritos não tem como mudar, como nos traz ali a pergunta. Eles ajudaram em tudo que foi programado, mas ele não usou de sua vontade e livre-arbítrio para cumprir com a sua parte no planejamento reencarnatório. Tudo, então, o que nos surge está dentro da nossa capacidade. Se não executamos, não aprendemos. Se não aprendemos, como nos postaremos diante das dificuldades maiores que escolhemos para vivenciar nessa encarnação? É aí que fica a nossa pergunta. Portanto, a cada dia que temos a oportunidade de tomar uma atitude melhor em nossas vidas, analisemos e pensemos e executemos da melhor forma possível, utilizando. Eu gostaria que alguém agisse bem assim comigo ou agisse mal? A lei áurea, né? E pensemos e trataremos melhor os nossos dias, os nossos problemas, para que a hora que tivermos os grandes problemas, as grandes dores, elas se tornem mais suaves. Porque nós tratamos dos outros com amor e teremos tratados também com amor. Maria Amélia. Obrigada, Márcio. Vamos dar continuidade agora à questão 860. Pode o homem, por sua vontade e pelos seus atos, evitar acontecimentos que deveriam realizar-se e vice-versa? João. Os amigos espirituais responderam: pode, desde que esse desvio aparente possa caber na ordem geral da vida que ele escolheu. Além disso, para fazer o bem, como é o seu dever e único objetivo da vida, ele pode impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para o mal maior. Caros amigos, telespectadores, o homem, quando tem vontade na alma, isso constitui uma força poderosa na sequência da sua vida. O poder da vontade realiza prodígios, ou seja, coisas maravilhosas, principalmente dentro de nós. No entanto, é bom que se note que para termos uma vontade poderosa, necessário se faz o alcance da maturidade espiritual.
As leis que regem a vida não podem ser interpretadas de forma simples. Elas têm uma área imensa a serem estudadas e interpretadas. Nós temos a necessidade, irmãos, de estudar essas leis, buscando sempre as verdades nelas contidas. E não podemos desanimar, uma vez que nós estamos caminhando para a espiritualidade maior. E essa caminhada é feita passo a passo. E a própria doutrina dos espíritos não tem a pretensão e nunca teve de revelar todas as leis, de fazer o homem conhecer a verdade total. O que ela faz é gradativamente ir nos mostrando o que podemos suportar pelos meios de que dispõe pela vontade de Deus. O ser humano, pela sua vontade, como falamos no início, ele pode mudar muitas coisas nas linhas do destino, pois a vida que levamos, mesmo no mundo espiritual, ela é repleta de mudanças que a vontade pode fazer. Entretanto, essa vontade somente encontra apoio para o que ela realiza nas experiências acumuladas, ou seja, na maturidade espiritual. Agora, podemos ressaltar que a vontade no homem em evolução, que ainda não tem experiência, dificulta com que ele escolha seus próprios caminhos. E a vontade, ela vai crescendo com o tempo. E isso acontece com todos nós, pois ninguém é diferente um do outro. Todos somos iguais. Deus não nos criou, diferentes uns dos outros. E a vontade, queridos irmãos, tem um poder muito grande em nossas mudanças, principalmente quando essa vontade se alicerça na educação e na disciplina. Obrigada, João. Faremos um breve intervalo e já voltamos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Uma campanha da USE Ribeirão. Saiba mais em www.userp.org.br. Verdade e Luz. Estamos de volta, dando sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Agora com a questão 861. O homem que comete um assassinato sabe, ao escolher a sua existência, que se tornará um assassino? Márcio. E respondem os espíritos: não. Sabe apenas que, ao escolher uma vida de lutas, terá a probabilidade de matar um de seus semelhantes, mas ignora se o fará ou não, porque estará quase sempre nele tomar a deliberação de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazer ou não. Se o espírito soubesse com antecedência que, como homem, devia cometer um assassínio, estaria predestinado a isso. Sabei, então, que não há ninguém predestinado ao crime e que todo crime, como todo e qualquer ato, é sempre o resultado da vontade e do livre arbítrio. De resto, sempre confundis duas coisas bastante distintas: os acontecimentos materiais da existência e os atos da vida moral. Se há fatalidade, às vezes, é apenas no tocante
aos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e que são independentes da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha. Para os seus atos, portanto, não existe jamais a fatalidade. Termina aqui a resposta dos Espíritos. Então, como nós vemos, e é consequência dos estudos, em nosso planejamento reencarnatório, sabemos que temos a tendência a fazermos certas escolhas devido à nossa condição moral. Temos a tendência, não quer dizer que seja fatalidade. A violência, de qualquer forma, ou assassinato, como aqui citado, né, na questão do Livro dos Espíritos, é apenas fruto da nossa imperfeição moral, da predominância dos instintos agressivos, né, porque ainda estamos muito próximos do início, né? Saímos de um mundo primitivo ainda. Nós temos muitos instintos. A maioria de nós, telespectadores, espíritos de terceira ordem, como nos diz o Livro dos Espíritos, tem essa predominância que faz pensar que o errado que está acontecendo em um todo é certo. Predominância que nos faz tender, porque não é uma fatalidade, tender a copiar esses fatos que estão errados, justificando que eles são atos comuns. É o velho, se todo mundo... Eu faço porque todo mundo faz, né? Se eu pergunto para a pessoa por que faz, ela diz, não sei por que faço, eu faço porque todo mundo faz. Eu falo, mas por que todo mundo faz? Ah, porque é normal. Por que é normal? Não sabe responder. Mas vai naquele bolo, né? No oba-oba e vai fazendo e não se pergunta. Então, o mal acaba sendo uma coisa natural. O assassínio, prejudicar alguém, porque todo mundo faz. Então, é meu direito, minha liberdade de expressão de fazer, né? Mas, também, essa predominância... nós temos também, além da predominância, a consciência que precisamos vencer esses instintos para sermos felizes. Porque é o que nos é dado como o único destino, ser feliz, né? A questão 115 do Livro dos Espíritos, se aproximar da perfeição, né? Mais próxima de Deus, porque a perfeição absoluta nós não temos. Deus é perfeito, nós temos a perfeição relativa. E é o que nos orienta Lázaro em A Lei do Amor, para refletirmos um pouco, quando ele diz, a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Isto é, que aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria, nos diz Lázaro. E ele nos diz também, a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Legal, Lázaro, que nos traz aqui para compreendermos. Enfim, ver as dificuldades à nossa volta e tomar a decisão em fazer o bem ou o mal é sempre uma decisão pontual e arbitrária do espírito. Para refletirmos sobre isso, basta olharmos à nossa volta e verificarmos que as condições são as mesmas para todos, portanto, uma fatalidade. Mas as decisões que tomamos são somente nossas e em acordo com a nossa vontade e o uso de livre escolha. Portanto, viver em um local insalubre não nos dá o direito de atentar contra a vida de ninguém. Ter uma condição material melhor que a de alguns à nossa volta não nos dá o direito de desprezar ou atentar contra a existência dos que estão nessas condições materiais e sociais, em nosso conceito orgulhoso, abaixo de nós. Um homicídio, uma maledicência, uma reconciliação, uns donativos benevolentes, jamais são frutos da fatalidade. Ou seja, fazer o bem ou o mal não é uma fatalidade, mas do uso da vontade e livre-arbítrio em vencer os instintos, para que desenvolvamos sentimentos, como nos ensina o Espírito Lázaro sobre a lei do amor. Maria Amélia. Obrigada. Vamos continuar agora na questão 862. Há pessoas que nunca conseguem êxito na vida e
que um mau gênio parece a perseguir em todos os seus empreendimentos. Não é isso que podemos chamar de fatalidade, João? E os amigos espirituais responderam: pode ser fatalidade, se assim o quiseres, mas decorrente da escolha do gênero de existência, porque essas pessoas quiseram ser experimentadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a sua paciência e a sua resignação. Não creias, entretanto, que seja isso que fatalmente acontece. Muitas vezes é apenas o resultado de haverem elas tomado um caminho errado, que não está de acordo com a sua inteligência e as suas aptidões. Aquele que quer atravessar um rio a nado, sem saber nadar, corre grande probabilidade de morrer afogado. Assim acontece na maioria das ocorrências da vida. Se o homem não empreendesse mais do que aquilo que está de acordo com suas faculdades, triunfaria quase sempre. O que o perde é o seu amor próprio e a sua ambição, que fazem desviar do seu caminho para tomar por uma vocação o simples desejo de satisfazer certas paixões. Então fracassa e a culpa é sua. Mas, em vez de reconhecer o erro, prefere acusar a sua estrela, ao que teria sido um bom operário, ganhando honradamente a vida, mas se fez mau poeta e morre de fome. Haveria lugar para todos, se cada um soubesse ocupar o seu lugar. Bom, queridos irmãos, ouvintes, telespectadores, né? Nós temos de compreender que a fatalidade, em quase todos os seus aspectos, ela se processa na alma ainda, de certa forma, menos evoluída. Para aqueles que ainda vivem na ignorância total, a fatalidade caminha ao lado deles. Eles ainda somente são tocados pelo egoísmo e mal têm conhecimento do que ocorre em torno da sua personalidade. Somente há escolhas quando a alma já possui alguma compreensão. E o que é o primitivo, iria escolher o que para si? Ainda, ele terá várias encarnações para que possa conhecer muitos aspectos da vida. E o instinto do homem começa a transformar-se em razão, de acordo com o desenvolvimento da inteligência. E durante esse percurso, ele vai tomando muitas decisões erradas, mas com certeza vai servindo para que ele adquira experiência, onde vai começando a se interessar para o bem e amar a Deus em primeiro lugar. O espírito, ele não passa diretamente do primitivismo para a iluminação sem os desequilíbrios normais da vida. O que chamamos de mal, várias vezes, é para que possamos compreender o valor do bem. E é necessário, irmãos, meditar bastante a respeito da lei de amor para que se possa compreender o destino das almas encarnadas na Terra. E a fatalidade, como entendemos, ela não existe para os espíritos superiores, porque eles já passaram por tudo que estamos passando e realizaram sua evolução. E todos nós, na medida que vamos adquirindo maturidade espiritual, vamos realizando assim o nosso despertamento espiritual. É ainda nossos fracassos, se podemos chamar de fracassos, são as quedas para que aprendamos a nos levantar com mais compreensão e com mais amor. Obrigada. Eu adoro esse exemplo, né? Se é um bom funcionário e resolve ser um poeta, vai morrer de fome. É Não muito adianta, legal isso. como fala, né? Você de repente quer atravessar um rio, né? Sem saber nadar, meu Deus do céu. O que E aí acontece, né? depois fala que é fatalidade. É isso mesmo. Obrigada, João e Márcio. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico,
lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos dar sequência ao nosso programa, agora no nosso Momento Evangélico, nesse programa 19 de 2026. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos na lição 47, intitulado A Grande Pergunta. E como sempre, Emmanuel começa com uma citação bíblica. E ele começa assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? É uma fala de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhes ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põe-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a quem foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os tempos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca esqueçam de atender, sinceramente, às recomendações do seu verbo sublime. Como sempre, é um texto ótimo. O título já fala. A grande pergunta é: estamos lendo, ouvindo, mas estamos fazendo? João. E na lição de hoje, Emmanuel nos chama a atenção sobre a nossa preguiça em testemunhar a nossa adoração ao Mestre, seja em qualquer nível social, de gênero ou religioso. Segundo ele, não precisamos esperar uma grande provação, uma dor ou o próprio desencarne para sermos verdadeiramente cristãos. E as iniciativas cristãs, elas devem ser tomadas no dia a dia, como preparo para os momentos difíceis que nós vamos passar. Pois, de certo, esses momentos difíceis vão vir para nos encontrar, pois nós nos encontramos num planeta de provas e expiações. E a nossa responsabilidade aumenta quando pregamos seus ensinamentos, pois assim declaramos conhecer o seu verbo exemplo. Nós não podemos nos comportar como os hipócritas que tanto o Mestre falou. Porque a lição de hoje, ela nos leva à reflexão sobre a importância de nos preparar para os momentos difíceis. Como eu já disse, que virão, com certeza. E há momentos muito difíceis em nossas vidas, que serão insuperáveis, enriquecidos de problemas e dores que se prolongam, intermináveis, ignorados pelo mais próximo afeto, mas que Deus sabe que vai acontecer. E muitas vezes nos sentiremos à borda dos precipícios profundos, em desespero e por todos abandonados.
No entanto, não estaremos sós, porque no sofrimento, Deus sabe com certeza o que acontece conosco. Poderemos estar sendo injustiçados, vítimas de calúnias, destruidoras, experimentando incomum angústia, a ponto de querer desertar da luta. Mas, queridos, confia mais um pouco e espera, porque Deus sabe a razão do que ocorre conosco. Às vezes, vitimado por cruel surpresa do destino que nos impossibilita levar adiante os planos bem formulados. Não vamos nos rebelar, não. Vamos nem nos entregarmos ao desespero, porque Deus sabe que assim poderá ser melhor para nós. Deus sabe tudo, queridos irmãos. Basta que nos deixemos se conduzir por Ele e sintonizado com sua misericórdia e sabedoria. Busca realizar o melhor, assinalando o teu caminho com as pegadas de luz, características de quem se entregou a Deus e em Deus progride. Obrigada. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos continuando com o nosso programa, agora com a nossa Diálogo à Luz do Espiritismo. Nesse momento, estamos estudando o livro organizado por Cláudia Sailusa, no volume 2. Estamos no capítulo Karma, Provas e Expiações. Limite do número de reencarnações. E a pergunta para o Divaldo é: existe um número certo de vivências reencarnatórias para cada pessoa? Divaldo Franco responde: não, de forma alguma. De acordo com o progresso moral, podemos antecipar as reencarnações por vindouras. Poderemos comparar, na existência física, a um curso supletivo que realiza o ensino fundamental ou médio em um prazo bem menor que no ensino convencional. Desse modo, uma vida bem vivida, dedicada ao bem, não necessariamente do ponto de vista religioso, mas ao bem geral, fomentando o progresso da humanidade, pode ser considerada como um supletivo da espiritualidade. Uma vida que vale por muitas reencarnações. Os indianos chamam as sucessivas reencarnações de roda de samsara, a tediosa roda de nascimentos e mortes. Ela só pode ser rompida pela nossa determinação e esforço, quando então se abre a perspectiva de uma nova e edificante existência. As reencarnações não têm limite, mas também não podem ser mensuradas. E aí, Márcio, o que você tem para falar para nós desse texto? Quando, analisando esse texto, quando Divaldo diz uma vida dedicada ao bem, se formos pensar, e ele foi bem direto, ele não especifica uma vida dedicada a uma cultura religiosa X que temos no planeta, Y, Z, qualquer uma que temos, se o mundo tivesse canto, qualquer canto do mundo. Assim fala porque para muitos espíritas, ou quem olha os espíritas, ser espírita é ser um verdadeiro homem de bem. E não é bem isso, A doutrina espírita nos diz para sermos caridosos,
e que essa virtude está para todos e toda da criação de Deus e toda a criação de Deus. Quando diz fora da caridade não há salvação. Então, por isso que Divaldo não especificou, não deu nomes. E Kardec nos esclarece que é doutrina espírita e não religião espírita, são coisas bem diferentes. Por isso que Divaldo não fala, né, nesse sentido, para que fique bem explícito isso. Portanto, uma pessoa que se dedica ao cumprimento no máximo possível de suas forças à lei do amor, como nos diz a doutrina, ela realiza, como diz Divaldo, um grande ciclo em menor tempo, ou seja, esse supletivo. Em uma existência só, ele evolui mais rápido. Ele evolui nesse menor tempo, e bem mais rápido, exatamente rumo à fatalidade que consta na questão 170, já estudada aqui por nós, do Livro dos Espíritos, quando diz que após a última encarnação, o espírito se torna bem-aventurado, ou espírito puro. Mas quando será essa última encarnação? Não é verdade? Isso nos ajuda a ver isso tudo que aqui falamos, e que Divaldo muito bem explicitou, nos ajuda a ver que a reencarnação é necessária e ela é ditada pela lei natural do progresso. E ela ocorre enquanto a matéria dominar o espírito, nos traz a doutrina espírita. Mas, desde que o espírito encarnado chegou a dominar a matéria e a anular os efeitos de sua reação sobre a sua moral, a reencarnação em mundos inferiores como o nosso não tem mais nenhuma utilidade e nem razão de ser. Aí chega exatamente esse limite. Portanto, o limite das reencarnações é quando ocorre a evolução moral e intelectual do espírito, e ele se torna um espírito bem-aventurado. Sendo assim, cada espírito utiliza da quantidade de reencarnações necessárias, e não um limite pré-estabelecido, mas necessárias para atingir esse ápice, onde vive pelas sensações espirituais, que são infinitamente mais deliciosas do que as mais agradáveis sensações corporais, segundo os espíritos e segundo a Revista Espírita de fevereiro de 1864, salvo engano, que agora não me recordo, perdi, ou 62, mas acho que 64, né? Durante o depoimento do espírito da médium, que ele não deu o nome, mas era o espírito da médium que deu a comunicação, que exatamente são sensações mais deliciosas do que as mais agradáveis sensações materiais que nós aqui damos muito valor. Maria Amélia. Muito obrigada. Verdade e Luz. Estamos chegando ao final de mais um programa. Esse foi o nosso programa 19 de 2026. Quero agradecer ao Márcio, ao João, ao Gilberto na parte técnica. E, amigos ouvintes e telespectadores, ao chegarmos ao final do nosso programa, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. E agora, convidamos os amigos presentes para fazerem as suas considerações finais. João.
Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, aos amigos espirituais, pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez. Gratidão aos nossos ouvintes, telespectadores que estão conosco aí nos prestigiando. Gratidão a Maria Amélia, ao Márcio, ao Gilberto, pelo carinho, pelo aprendizado. E o que podemos dizer? Mais uma vez, muito obrigado de coração e até o próximo programa. Márcio? Agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Divino Mestre, por mais essa oportunidade que temos de estudar, porque quando viemos aqui, porque a gente tem que estudar, então a gente cresce. Então, essa oportunidade de trabalho aqui é o que a doutrina nos diz, ser útil. E a gente vai buscar esse entendimento para tentar trazer um pouco de utilidade e sermos úteis. Então, a gente agradece a Deus, a Jesus, e essa oportunidade, a diretoria, né, do nosso programa Verdade e Luz, que nos convida. Grato a eles, grato à companhia do João, da Maria Amélia, que aqui está conosco, né? Obrigado a todos vocês e a todos vocês que estão conosco nos assistindo. Até uma próxima oportunidade. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e também divulgue para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.